Olá, pessoal! Olá, querido aluno! Seja bem-vindo aí à segunda parte da aula de Conversations, agora falando sobre Useful Words and Expressions, ou seja, palavras úteis e expressões, tá? Muitas dessas aqui as pessoas têm dúvidas, às vezes já escutam, já usam também. Então é importante essa aula para a gente deixar as suas falas mais naturais, utilizando essas expressões, essas palavrinhas usuais, né? Essas palavrinhas úteis também. Sem contar que elas ajudam muito, em alguns casos, a dar uma pausa nas falas para que a gente possa pensar no que a gente vai falar depois, né? Elas servem com esse artifício também. Mas muito bem, vamos lá. A primeira palavra é uma palavra que é um falso cognato, um falso amigo. A gente tem, inclusive, um lembrete no próximo slide falando sobre isso, que é a palavra actually, né? A palavra actually, deixa eu pegar meu laser. A palavra actually, ela significa na verdade, né? O meaning dela seria in reality, que no português a gente traduz como na verdade. Vamos dar um exemplo. People say bad things about her, but she's actually very nice. As pessoas falam coisas ruins sobre ela, mas ela, na verdade, é bem legal. Actually, na verdade. Anota para você que é de anotar, não esquece que isso aqui é bom demais para você acrescentar aí no seu dia a dia. Próxima palavra, really. Really também é uma excelente palavra para você substituir o very. O very é o muito antes de adjetivos. Como assim, teacher? Very nice, all very nice, very good, very beautiful, muito legal, muito bom, muito bonito. Então, a gente usa o very antes de características, né? Antes de adjetivos. Posso substituir pelo really. O really também ele é utilizado como realmente, mas ele dá também esse sentido de muito. Por exemplo, the book is really good. O livro é muito bom. É a mesma coisa que eu falar the book is very good. Então, o really ele é um excelente substituto para o very, para a gente não ficar sempre usando very, very, very. E ele é bastante utilizado, tá? Próxima palavra é o else. O else, a gente pode botar no português como se fosse o mais. Só que não é o mais de more, é outro mais. A gente vai usar ele geralmente com os pronomes indefinidos. Somewhere, anything, something, anything. Enfim, anything já tá aqui, né? A pessoa repetiu, mas é isso. Mas ele significa in addition or different, ou seja, mais, como eu lhe falei, ou pode ser também diferente, um outro, mais ou menos assim seria a tradução dele. Vou dar um exemplo. Do you want to buy anything else? Or go somewhere else? Você quer comprar alguma coisa a mais? Ou ir em algum outro lugar? Então, ele vai dar um sentido de adição ou um sentido de outro, um outro lugar, um lugar diferente, uma coisa diferente. Então, vai depender sempre do contexto que você utilizar. Mas, em geral, eles vão estar acompanhados desses carinhas aqui, ó, que começam com N e some, tá? Então, já grave isso que é importante. Quando a gente for estudar esses carinhas aqui, que são os pronomes indefinidos, a gente vai voltar a falar do else, ok? A palavra around pode significar várias coisas, mas nesse contexto ele está com o sentido de about ou approximately, ou seja, cerca de ou aproximadamente. I'll meet you at around 6 o'clock. Para quem já fez a aula de vocabulário do módulo passado, já viu isso aqui, né? At around. Eu vou encontrar você cerca de, mais ou menos, aproximadamente 6 horas, né? Então, é mais uma variação do aproximadamente, que como eu sempre digo, ninguém merece você não lembrar e ter que falar approximately. Palavrão chato, né? Então, você pode falar about, mas você também pode falar around. Em várias situações, tá? Então, quando você não tem um número exato do que você quer falar, você pode estar sempre usando around, about, para dar esse sentido, tá? You anyway, ele pode ser usado em duas situações diferentes. Eu adoro usar o anyway, eu acho que ele deixa a gente muito natural quando a gente está usando. Primeiro de tudo, é para dar uma razão
por estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, I'll drive you home. I'm going that way anyway. Eu vou traduzir para você anotar a tradução do anyway nesse caso. Eu vou dirigir você até em casa, vou levar você até em casa de carro. Eu estou indo para aquele lado, para aquele caminho, de qualquer forma. Então, anyway é de qualquer forma. Tipo assim, já tô indo mesmo, então é isso. Você tá dando uma razão de que pelo que você está fazendo aquilo. De qualquer forma, já tá indo para aquele lugar mesmo, então anyway, de qualquer forma, já vou levar você, tá? E a segunda forma, que é a que eu gosto muito de usar, é to return to an earlier subject. Como assim? É para retornar para um assunto anterior que você estava falando antes. Então, vamos imaginar um contexto, eu estava falando, blá, 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 e de repente eu parei e falei, anyway, as I said, I woke up very late today. Enfim, como eu disse, eu acordei muito tarde hoje. Então, a gente tem anyway de qualquer forma e o anyway, enfim. Eu adoro usar o anyway, adoro usar em vários sentidos. Então, recomendo que você comece a imaginar situações que você poderia utilizar. Então, só revisar as traduções. Actually significa na verdade. Really, muito. Else pode ser mais e pode ser outro. Around, aproximadamente, cerca de. Anyway, de qualquer forma, ou enfim. Bem como eu avisei, né? O actually, ele é um falso amigo, né? Um false friend, ou também conhecido como falso cognato no português, em algumas línguas, principalmente no português. Quando a gente olha o actually, essa palavrinha aqui, a gente pensa que ela significa atualmente. Muitas pessoas batem o olho e acham que ela significa atualmente. Mas na verdade, não, ela significa na verdade e não agora ou atualmente, tá? Então, tome cuidado com a tradução dessa palavra. Aí você diz, tá, teacher, então como que seria atualmente? Deixa eu escrever para você. Atualmente é currently. Atualmente. Anota aí no seu material que atualmente seria currently. Actually é na verdade. Currently, atualmente. Muito bem, algumas expressões então que a gente pode estar utilizando. Na primeira aqui, vamos ver algumas frasezinhas, né? Alguns diálogos para a gente ver algumas expressões. Foque nas palavras que estão em negrito, tá? Why don't we go to the cinema this evening? Geralmente usamos isso para fazer uma sugestão. Why don't we? Why don't you? Why doesn't she? Why doesn't he? Então, esse aqui é para dizer, tipo assim, por que que a gente não vai fazer tal coisa? O que que tu acha, né? Por que que não vamos fazer isso? É uma forma de dar uma sugestão, tá? Aí o próximo falou o seguinte: Good idea. Let's go and see a film and then have a meal. Ou seja, também usado para fazer uma sugestão, que é o let's go, que é o vamos. Boa ideia! Vamos ir assistir um filme e depois comer alguma coisa. Have a meal é comer alguma coisa, tá, gente? Não diz exatamente qual a refeição, mas é comer, fazer um lanche. Aí ele respondeu, ok, which film do you want to see? Ok, que filme você quer ver? Aí ele falou, I don't mind. Ou seja, para ele, tudo é a mesma coisa, né? Eu não me importo. I don't mind. Eu não me importo. Tipo assim, por mim tanto faz. Todos eles vai ser o mesmo para mim. E no final das contas, ele jogou o clássico It's up to you, que é o você decide, né? Você que escolhe. É complicado, né? E aí, isso é bom de fazer ou é ruim? Fica polêmica, né? Jogar pro outro decidir? Nem todo mundo gosta. Mas enfim, it's up to you significa você decide, você pode escolher. E o I don't mind, neste caso aqui, significa não me importo. Mas quando ele diz não me importa, não é que ele não tá nem aí, então nem tô me lixando pra você. Não, é porque pra ele tudo tá bom, qualquer um tá ótimo pra ele, todos são o mesmo. Então não é um eu não me importo de deboche, é um não me importo de
por mim é tudo igual. Qualquer decisão para mim, eu estou feliz, tá? É diferente do I don't care, que talvez você já deve ter ouvido falar. Aí sim, o I don't care é o não me importo, no sentido de não me importar com você ou com o que aconteceu. Já tem um sentidinho um pouco mais de, tô nem aí pra isso, entendeu? Ó, o problema é seu. Então é um pouquinho diferente o sentido, tá? E por fim, a gente tem duas expressões que são bem parecidas, né? Que é o how about e what about. Que a gente pode usar também para usar fazer uma sugestão, que é meio que um que tal. How about ou what about the new Angelina Jolie film? Ou seja, que tal o filme novo da Angelina Jolie? Então, how about e what about é a mesma coisa, tá, gente? Tanto faz o que você usar. Mas ele vai dar esse sentido de que tal e faz a sua sugestão. Então, aqui a gente tem várias formas de fazer sugestões, né? Tem o why don't, aí pode ser o que você quiser, né? Why don't we? Why don't you? Que seria o por que não? Por que nós não? Por que você não? O let's sempre vem antes de um verbo. E detalhe, esse verbo aqui que vem depois, ele não vem no infinitivo, lembre-se disso. Por exemplo, let's go é vamos ir. Poderia ser let's watch, seria vamos assistir. Let's talk, vamos conversar. Então, o let's, ele sozinho significa vamos, mas não indica movimento. Para indicar movimento tem que ser let's go, tá? I don't mind, eu não me importo, tipo, tá de boa para mim qualquer coisa que você escolher. It's up to you, é o famoso você decide. E how about, what about, que tal? E aqui alguns errinhos comuns de estrutura, tá? Quando a gente vai utilizar essa primeiro, que é why don't we, né? Vamos botar nesse exemplo, why don't we go? A gente sempre utiliza why don't we go e não why don't we going. Lembre-se disso. Porque nós não vamos, né? E não indo. E o let's go também, mais uma vez, é let's go, não é let's going. A gente não usa o verbo no ing. Já o how about, você pode usar o verbo depois dele no ing. Por exemplo, how about going? How about going to the mall? Que tal irmos ao shopping? How about going to the store? Que tal irmos na loja? Enfim, tanto faz. Ou seja, o how about, o what about também, tá? Eles permitem que o verbo depois deles venha no ing. Isso também é uma regra gramatical do inglês, que a gente vai estudar mais pra frente, mas você já pode inserir. Afinal de contas, isso aqui não é uma aula de gramática, isso é uma aula de vocabulário, tá? Então, atente-se às regras. Essas primeiras regras aqui de cima, você já aprendeu, né? We go e não we going. Essa de baixo, eu prefiro que você, nesse momento, apenas decore, que mais pra frente a gente se aprofunda nessa regra. E nessa última parte, curtos diálogos para a gente falar sobre mais algumas expressões que você pode estar utilizando aí em conversas no dia a dia, né? A primeira conversa, a letra A falou o seguinte: I was late for work today. Eu me atrasei pro trabalho hoje. Aí outra pessoa falou, oh dear, was your boss angry? Ou seja, oh dear é tipo assim, oh meu Deus, seu chefe ficou bravo? Ele é usado quando você fica surpreso ou até mesmo desapontado com alguém, decepcionado com alguém. Oh dear. E é uma expressão muito mais europeia do que americana, tá? Os americanos provavelmente colocariam oh my God no lugar. Oh my God, was your boss angry? Que é tipo, ah meu Deus, né? Provavelmente eles substituiriam então pelo oh my God. Segundo diálogo. A pessoa falou o seguinte: I forgot to bring your book. Eu esqueci de trazer seu livro. Aí a outra pessoa falou o seguinte: it doesn't matter. I don't need it. Ou seja, não é importante. Eu não me importo. Eita, mais uma vez eu não me importo. Só que nesse caso, mais uma vez, eu não me importo. It doesn't matter. Nesse caso, ele está dizendo que a situação, né? It doesn't matter. A situação dele ter esquecido o livro não tem importância. Tá de boa, não é importante, não. Relaxa, nem precisava do livro. I don't need it. Na próxima, I'm sorry, but I can't come to your party. Desculpa, mas eu não consigo vir para sua festa. Aí ela falou o seguinte: oh, what a pity. Geralmente a gente usa para, mais uma vez, falar que a gente tá decepcionado, tá triste. Ou seja, que pena. Aquele meme, né? Eu adoro aquele meme. Que
pena, né? O menininho falando. What a pity, se fosse em inglês. Depois, a próxima pessoa falou, super feliz, I passed my exam. Opa, e faltou o X aqui, né, gente? Vamos ler de novo, vamos ler de novo. I passed my exam. Olha o X do inglês, tem que aparecer, tá, gente? Já fica a dica aí. Aprendam com os meus erros. I passed my exam. E aí ele falou, well done, né? Ele poderia ter falado também, congratulations, parabéns, muito bem. E, gente, não traduzam well done como bem feito, porque o bem feito do português, a gente fala em outra situação, né? É tipo assim, a pessoa foi lá, se lascou, e aí fala bem feito. É outra situação, tá? E a gente não usa well done. Provavelmente você vai usar no inglês algo do tipo, te avisei, I told you. Eu te avisei. Seria outra situação, tá? Então, well done, a gente não traduz ao pé da letra. A gente traduz como bom trabalho, quase que um good job, tá? A outra, a pessoa falou hurry up, the taxi's here. Hurry up significa rápido, vai logo, apura, te mexe, seja rápido. O táxi está aqui. Outra situação, look out, be careful, there's a car coming. Se tem um carro vindo e você está no meio da rua, a pessoa pode falar look out ou look out, né? Ela vai gritar, né, para você sair que o carro vai te atropelar. Que é tipo assim, cuidado, abre teu olho, be careful, seja cuidadoso, toma cuidado, meu filho, deixa de viajar. Então são expressões que a gente usa com bastante emoção, né? Principalmente look out, tá? Existe também watch out, que os americanos usariam provavelmente. Watch out, com o verbo watch. Sabe o verbo watch de assistir? É o mesmo. Watch out é a mesma coisa que falar look out. Já o be careful é toma cuidado, né, filha? Toma cuidado. Tem um carro vindo, pô, deixa de ser besta. Próximo, a gente tem mais um diálogo, 3 pessoas, na verdade 3 frases, né? São 2 pessoas. E o primeiro falou: We need to buy Martha's birthday present. Nós temos que comprar o presente de aniversário da Marta. Aí o outro falou o seguinte: Absolutely. What about getting her a scarf? Absolutely. A gente traduz como com certeza. Mas claro que sim. Que poderia ter sido of course, poderia ter sido sure. Também, deixa eu escrever o sure, que é muito utilizado. O sure, muito utilizado, poderia ser o of course. E é claro, pode ser também o absolutely. É claro, sure, of course. Que tal comprarmos para ela um cachecol? E usamos, né, quando a gente está concordando com muita vontade, né? Muito fortemente. Aí outra pessoa concordou, então ela falou, I agree. Eu concordo. Let's go shopping this afternoon. Vamos fazer compras esta tarde. Então, gente, quando a gente fala I agree, a gente simplesmente está usando o verbo concordar, que é o verbo to agree, e dizendo eu concordo. Por isso que para negar a gente usa I don't agree, porque a gente nega usando don't. E não I am not agree. Lembra que agree é um verbo, eu não posso meter o verbo to be junto aqui, né? Você já sabe disso. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? One thing is one thing, another thing is another thing, né, gente? Vamos botar as expressões do português aí pro inglês também, por que não? Mas enfim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Verbos, em geral, a gente usa o don't. Verbo to be, você já sabe, eu não uso auxiliar. Neste caso, então, I agree, I don't agree, tá? Então, vamos revisar rapidão aí essas expressões. Oh dear, poderia ser também oh my god, tipo assim, meu Deus, né? Oh my god. Pra quem já assistiu Friends, pegou a referência, né? Que as pessoas usam muito abreviado com OMG, tá? A próxima expressão é it doesn't matter. É muito parecido com o que ele falou antes, I don't mind, eu não me importo. Só que nesse caso ele tá dizendo que a situação it doesn't matter. A situação não importa, o fato dele ter esquecido o livro. Então, it doesn't matter. Não importa. Lembre de anotar as traduções no seu caderno do inglês, no seu arquivo do inglês, onde você achar melhor, tá? Essa é a hora de traduzir para o português. What a pity! Que
pena. Well done. Muito bem. Hurry up. Pressa, vai rápido. Look out. Lembrando que também poderia ser watch out, que significa cuidado. Be careful. Seja cuidadoso. Tome cuidado. Depois a gente tem também o absolutely, que é o com certeza, que eu posso substituir pelo sure, of course. E por fim, o verbo concordar, que é o verbo agree. I agree. Eu concordo. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa segunda aula aí de conversations. Bastante expressão. É muito importante que você anote tudo, que você comece a observar e que caso você tenha dúvidas, né, você não deixe de buscar essas dúvidas, né? Provavelmente lá no nosso exercício eu vou estar falando mais sobre essas expressões, vou estar talvez tirando mais dúvidas que você tenha. E se você é um aluno que tem encontro semanal comigo, não esqueça de fazer essas perguntas para mim. Mas, se você é o aluno apenas do curso online, anote suas dúvidas que, de repente, de alguma outra forma, essa dúvida sua vai ser sanada, certo? A gente se encontra, então, lá na correção das atividades.